Olá, queridos amigos, companheiros de doutrina espírita. Eu sou a Rutineia Cristina Martins, da União das Sociedades Espíritas de Franca, do Núcleo de Pesquisadores Espíritas e outras casas aí que nós estamos na condição de aprendizes e podendo compartilhar experiências. Então, do que viemos tratar hoje, né? Hoje estamos aqui dando continuidade às palestras virtuais, né, do programa de palestras sistematizadas da doutrina espírita da USE, como uma oportunidade de compartilhar aqui virtualmente o nosso estudo do Evangelho, que todos os meses chega até as casas espíritas que solicitam por meio de um orador enviado pela USE. Então, aqueles que recebem presencialmente estão mais ou menos estudando o mesmo tema que aqueles que nos acompanham virtualmente quando enviamos quinzenalmente as palestras. Que tema temos hoje? O Cristo Consolador, o advento do Espírito da Verdade. E como seria essa questão, né? Quem é o Espírito da Verdade? Né? Olha que nome sugestivo. Olha, nós vamos achar aqui algumas indicações desse Espírito da Verdade. É um espírito familiar, uma definição que está nas obras básicas. É um espírito familiar apresentado a Kardec nas reuniões realizadas na casa da família Bodin durante a codificação espírita. E esse espírito afirmava que estaria com ele, Kardec, todos os meses por um quarto de hora, que são 15 minutos, durante o período da codificação. Kardec até questiona nesse momento aí em que o Espírito da Verdade se revela, se ele seria alguma personalidade conhecida, algum vulto ou algo da mesma natureza, mas ele não se identifica desta maneira. Já no livro dos médiuns, Kardec ele menciona o Espírito da Verdade fazendo uma comparação com Cristo e que nós entendemos como muito coerente porque muitas citações ali que são assinadas pelo Espírito da Verdade, nós vamos comparar, são muitas citações muito parecidas com passagens do Evangelho do Cristo. Então, o que depreendemos daí, no sentido de entender, compreender? Que ou é o próprio Cristo, ou é um espírito de sua ordem, ou um espírito que faz parte aí da sua equipe. Então, o que seria o advento do Espírito da Verdade? Olha o que ele mesmo diz. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Então ele não vem para os bons, ele vem para quem se transviou. Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz com que germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Isso é o Espírito da Verdade que diz, não é? Então, ele coloca a sua função de ser aquele pastor que traz as ovelhas desgarradas. Ele é um ceifeiro, ó, aquele que reúne todos em torno desse objetivo maior, que é a evolução, que é o conhecimento e a prática da lei divina. Por isso que ele diz: Vinde a mim todos vós que sofreis, porque a sua palavra, transformada em ações, vai nos libertar do sofrimento, porque vamos parar de errar. Né? O erro já não será uma constante nas nossas atitudes. Só que isso é um processo lento, que vai aí durante a nossa evolução. Não temos pressa, né? Somos espíritos eternos. Quais as razões do advento do Espírito da Verdade? Primeiro, consolar os homens que se afastaram do caminho reto. O que é o caminho reto? É o caminho do seguimento das leis divinas. E quais as principais leis divinas que o Cristo nos coloca?
amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que eu não amo Deus sobre todas as coisas e nem ao próximo como a mim mesmo, eu já não tenho parâmetro daquilo que é certo, que é errado, eu já não tenho noção de causa e consequência das minhas atitudes, então muitas vezes eu só enxergo a minha pessoa, passo por cima do direito do outro, passo por cima do sentimento do outro, e nesse momento eu me afasto desse caminho reto. Ou seja, porque eu trago dívidas para minha pessoa, porque eu procuro ferimentos em outras, mas principalmente a pior prejudicada sou eu mesma, das minhas ações. Então, o advento do Espírito da Verdade vem resgatar os homens que estão nessa condição, a condição de quem se afastou da lei de Deus. E é interessante que a gente olha até a questão da evolução. Por exemplo, quando somos animais, os animais são dominados pelo instinto, né? Então, olha, a Bíblia, parece que eles fazem tudo tão perfeitinho, né? Tem as questões de disputa dos machos pelas fêmeas ali, ou parece que eles obedecem às regras, mas nesse momento aí de animais, são seres irracionais que agem pelo instinto. A questão é que quanto mais nós vamos deixando o instinto e adquirindo livre-arbítrio, nós vamos nos tornando seres perigosos, porque às vezes vamos tendo a liberdade de ação, mas sem o devido esclarecimento. Por quê? As leis de Deus, elas estão gravadas na nossa consciência. Mas eu costumo pensar, compreender que nesse sentido nós somos como uma escultura. Como assim uma escultura? Quando a gente conversa com um escultor, né, é engraçado que tá lá a pedra bruta, a madeira bruta, e de repente ele talha daqui, talha dali e sai uma figura maravilhosa. Aí ele fala: a figura já estava aí, eu só retirei o excesso. Então, assim, somos nós. O que é o excesso? É aquela camada de não sei o que, vamos dizer assim, de orgulho, de egoísmo, de raiva e de ódio, que encobre em nós onde está escrito a lei de Deus. Então, a nossa evolução é esse processo de lapidação. É como o escultor tirando o excesso até que se chegue na essência, que é a escultura. Então, o que tem isso a ver com o advento do Espírito da Verdade? Enquanto nós não conhecemos a verdade, enquanto nós ainda somos pedra bruta, nosso caminho é de sofrimento. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos supor que a nossa escultura seja de madeira, que vamos perdendo o ódio, vamos perdendo a raiva, vamos perdendo esses sentimentos de egoísmo, ou seja, a madeira sendo retirada. Então, quando somos espíritos perfeitos, somos a escultura perfeita. Então, enquanto a gente não tem essa lapidação de ser a escultura perfeita, o Espírito da Verdade, que se confunde com o próprio Cristo, ele está aqui para nos consolar. Ele está aqui para nos dizer o seguinte: lembra que ele fala para nós? Quem crer em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim não morrerá. Pois eu digo, claro que eu não estou querendo aqui inventar uma doutrina nova como a do Cristo. Quem não crer também não morrerá, porque a vida vai oferecer situações difíceis, que vão exigir resignação, sofrimento, mas também vai oferecer situações que o indivíduo possa construir a sua fé, em que o indivíduo possa vivenciar a sua fé. O que é se vivenciar a sua fé? Paulo, quando estava lá na estrada de Damasco, ele tinha todos os motivos para não crer no Cristo. Ele já sabia, tal. Mas, aquele momento ali, naquela estrada, numa situação difícil, o que proporcionou para ele? Uma vivência de fé. Não adianta eu falar para o outro, você não crê, tenha fé. Não, a fé precisa ser vivenciada. Não existe uma fé pela receita, certo? E à medida que os homens vão adquirindo essa fé por meio das suas vivências, por meio das provas que Deus nos dá, da sua existência, da sua bondade, da sua justiça, eles vão retornando ao caminho reto
seguindo o advento do Espírito da Verdade. Ou seja, as razões do advento do Espírito da Verdade também estão nisso, em proporcionar a vivência de que a morte não existe. É o que eu falei, a vivência da fé. A vivência de que existe algo além da matéria que nós conhecemos e que esse algo pode ser a razão para a nossa melhoria, porque vai nos mostrar que isso pode ser um objetivo a ser alcançado, um norte, a certeza de que pode estar difícil hoje, mas tudo tende a melhorar, certo? Então, essa verdade, né, não o espírito personificado, mas aquilo que ele nos traz enquanto mensagem, é que nos dá essa fé e a crença de que tudo que vai acontecer no dia de amanhã será melhor do que no dia de hoje. Aí vocês podem perguntar assim: olha, hoje eu vim nessa encarnação, eu sou bonito e rico, vamos supor que é um rapaz muito bonito, eu tô pegando a mulher que eu quiser. Ah, tá, se vier aqui eu dou um tiro na cara, porque eu sou rico, eu não vou ser punido. Como que você vai falar que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje? Já tomando conhecimento. Se amanhã, de repente, eu vou pagar por tudo que eu estou fazendo agora de errado, e eu digo que amanhã vai ser melhor do que hoje, até por isso, porque hoje eu estou plantando, amanhã eu vou colher. Aquilo que eu estou plantando, se é discórdia, se é medo, se é raiva, eu vou colher. O período da colheita, ele é difícil? Ele é muito difícil, mas ele tem um porém. A pessoa está se libertando. Então, mesmo que a sensação de prazer seja melhor no dia de hoje, em que a pessoa tem ali seus relacionamentos afetivos à vontade, podendo brincar com os sentimentos dos outros, podendo se apropriar dos bens de outros e sem nenhuma punição, a sensação do resgate, do dever cumprido e da libertação da pena que são essas expiações causadas é uma sensação melhor do que a sensação do prazer desenfreado. Porque esse prazer desenfreado, ele é uma escravidão e não uma libertação. Por fim, uma terceira razão para o advento desse Espírito da Verdade é reconduzir os homens ao caminho de Deus. Ou seja, dá elementos para eles refletirem, olha o exemplo que eu dei, sobre as suas próprias atitudes, né? Dar esses elementos para eles refletirem sobre as suas próprias atitudes e se melhorarem aí com o respaldo desse Espírito da Verdade, desse conhecimento do Evangelho, dessa mensagem do Cristo. Mais um pouquinho aqui, vamos subir. Então, um trechinho do Evangelho vai falar para nós, mas o que o Espírito da Verdade traz? Olha um trechinho que nós vamos compreender. Sinto por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de entender mão socorredora aos infelizes, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo do céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então aqui, o Espírito da Verdade, ele traz a sua mensagem de compaixão. Compaixão, nós não trouxemos aqui o sentido do dicionário, a gente gosta de trazer, né? Quem acompanha o nosso trabalho sabe. Mas é aquele sentimento, compaixão é aquele sentimento, aquela piedade pelo sofrimento alheio. Não aquela piedade de dó, porque a dó é um sentimento parado. Ah, eu vi um mendigo na rua com fome, fiquei morrendo de dó. A dó é o sentimento parado. A compaixão não, né? Ela é um sentimento de empatia pelo sofrimento alheio. E quando eu tenho essa empatia, eu vou fazer algo para diminuir esse sofrimento. Certo? Então, o Espírito da Verdade, ele traz isso, que ele tem a compaixão por nós.
pelo nosso sofrimento. Do mesmo jeito que a gente ali, enquanto pai, mãe, a gente olha a criança sofrendo ali, olha, quando é bebezinho, com aquela cólica, sofrendo com com as primeiras impressões ali da vidinha na terra, aprendendo a andar, caindo, machucando, não é? Então a gente tem aí a nossa compaixão, mas a gente sabe que aquilo ali é uma fase, que às vezes é doloroso, mas que logo vai passar, certo? Então, os espíritos superiores, eles sabem disso também, mas eles estão conosco, do mesmo jeito que a gente ampara a criança com a dorzinha de barriga, levanta aquele que caiu, ajuda a se levantar. E ele fala também dessa questão de separar o joio do trigo, né? O joio, aquele grão que parece o trigo. O que é o trigo? O grão que dá a farinha, o grão que alimenta. O joio não faz nada disso, mas ele parece que é verdade, parece que faz, parece com o grão verdadeiro. Então, quando ele fala de separar o joio do trigo, aí ele fala das utopias, das verdades. Então, hoje na nossa sociedade, e eu falo, não é coisa do dia de hoje, não, que as pessoas põem muito a culpa nos dias de hoje, mas a gente vê que a nossa trajetória enquanto espírito na Terra teve tudo isso. A única questão é que no dia de hoje nós temos meios de comunicação, nós temos redes sociais e tudo se fica sabendo, tá? Mas antes tinha tudo que tem hoje, tinha antigamente. Orgulho, inveja, egoísmo, pai matando filho, filho matando pai, marido matando mulher, tinha tudo isso. Só que a gente não tomava conhecimento, certo? Então hoje, por exemplo, a gente tem alguns valores na sociedade. A aparência, o ter sobre o ser. Vê se isso é coisa só do século XXI, é da nossa trajetória na Terra. Não é, o dinheiro, né? Isso, o ter sobre o ser, as relações efêmeras, né? Esse é um valor do século XXI. Não é? De não se importar com o sentimento alheio. Então, essas são utopias, né? Aquela questão da rede social, eu tenho que parecer para todo mundo que eu tô bonito, que eu tô rico, tá tudo certo. E o que é a verdade? A verdade é o caráter. É o caráter que nós construímos, é a evolução que nós temos. Então, quando o Espírito da Verdade fala que vem trazer essa meditação, essa reflexão das utopias sobre as verdades, tem um pouco também disso. Fala assim, olha, o que importa? Não é? Então nós estamos num momento de guerra. Rússia, Ucrânia, nós não sabemos a dimensão. Tá, mas se eu tô lá na Ucrânia, todo mundo está sendo bombardeado. No dia que tá todo mundo sendo bombardeado, rico, pobre e tal, importa quem é quem? Não é? Eu lembro daqueles primeiros dias de pandemia que nós fomos orientados a ficar em casa. A impressão que eu tinha, olha, isso está atingindo todo mundo, não importa quem tem, quem não tem, quem ocupa esse ou aquele lugar na sociedade. Então, isso é a verdade. Essa é a verdade que esse espírito de luz maior está nos trazendo. Que o valor maior é Deus, são as leis divinas, o restante é ilusão, é utopia. Então, em resumo, o que o Espírito da Verdade traz? Compaixão pelas nossas misérias e fraquezas. E essa compaixão, como eu disse, não é uma compaixão parada. É uma compaixão no sentido de nos dar a mão para nós eliminarmos essas misérias e transformarmos essas fraquezas em força. Em transformarmos coisas que são motivo para nós cairmos, né, nesse planeta Terra, em méritos que nós tivemos, né? Um exemplo disso, vamos citar ali aquela pessoa que se envolveu com álcool, com as drogas, no momento que ela se recupera, por exemplo, ela se torna ali uma organizadora de uma ONG, que vai ser uma casa de recuperação para dependentes químicos, ou seja, ela transformou aquela fraqueza em força, não é? Ela transformou seu momento de tristeza, de fragilidade, em algo que pode ser compartilhado. Então, essa compaixão, esse impulso aí que o Cristo nos dá, que o Espírito da Verdade nos dá, pode nos ajudar a transformar a fraqueza em força.
Esse Espírito da Verdade nos traz uma proposta de crença, amor e meditação. Vamos pensar sobre o que está sendo revelado. E a partir do momento do pensar, não pode ser um pensar parado. Nós vamos começar uma ação de melhoria, primeiro em nós mesmos, para depois nos outros. Ou às vezes a gente começa melhorando nos outros, para que isso tenha reflexo em nós mesmos, não importa o caminho, importante o objetivo. E a separação do joio do trigo, o que é verdade, o que é ilusão. Não é? Então, nós temos aqui as nossas primeiras reflexões a respeito. E agora, retomando assim tudo que o Espírito da Verdade, né, trouxe para nós aí nesse capítulo, nesse pequeno trecho do capítulo 6, Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai associando aí o que traz o capítulo com outras vivências, nós vamos resumir. Qual seria a proposta de amor e de instrução do Espírito da Verdade, já que nós estamos tratando do seu advento? Olha o que ele fala para nós espíritas. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. E é muito interessante que ele nos esclareça, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de religião, não quero nem saber. Mas ele está falando de religião A ou de religião B. E o que nós entendemos por isso? Né? Nós não somos uma religião, nós somos uma doutrina aí de um aspecto religioso. Que a mensagem do Cristo foi a verdade. A verdade na sua faceta mais complexa que podemos compreender aqui na Terra e que ainda assim não compreendemos. Na sua plenitude. Então, o que ele quer nos dizer? Que se houveram erros, foram erros de natureza humana. Então, nós vemos hoje tantas guerras santas, né, de cristãos, muçulmanos, a própria igreja, que no seu início tomou a mensagem do Cristo, mas buscou nisso motivos para a guerra, para a opressão, para a tortura, para a morte. Então, olha, a mensagem sempre foi boa, mas o seu direcionamento nem sempre foi bom, porque depende da interpretação e do nível de evolução dos homens. Então, Cristo diz, amai-vos e instruí-vos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amando o próximo como a mim mesmo, quer dizer, se eu amo a mim, se eu amo a Deus, e eu amar o outro da mesma maneira, eu não vou promover nenhum mal. Eu não vou promover fome, eu não vou promover guerra, não vou ter atitudes de egoísmo, porque eu sei que as minhas atitudes vão ter rebatimentos na vida de outros. Aí, o Espírito da Verdade ainda nos fala: irmãos, nada perece, quer dizer, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então eles falam, olha, o mal está morto por Jesus. A única coisa que Jesus mata é o próprio mal. Por quê? Porque ele traz a sua mensagem de amor, de bondade, que nos incita ao companheirismo, ao só fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, essa é a mensagem do Cristo. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E ele pede, Jesus já está vencendo o mal. Que nós sejamos os vencedores da impiedade. Como que isso vai acontecer? Eu vou ser vencedora da impiedade quando eu amar o outro como a mim mesma. Porque eu vou ter uma atitude de empatia. O que doer nele vai doer em mim também. Né? No sentido que quando eu passo, eu vejo na televisão uma injustiça, por exemplo, a minha profissão, professora, quando eu vejo uma notícia de jornal que fala aluno agrediu o professor, claro que a gente não sabe as circunstâncias, não é? Aquilo me condói, né? Aquilo me dá um sentimento assim ruim, mas de solidariedade com aquele colega que sofreu a violência.
Então, quando todo mundo tiver esse sentimento de solidariedade, essa empatia com as outras pessoas, não precisa ser da minha categoria, não, com todos, aí sim nós vamos vencer a impiedade, porque se acontecer o mal com o outro, vai acontecer o mal comigo também. Não no sentido de acontecer o mal comigo, de eu parar, desmaiar e não conseguir fazer nada, mas de eu me comover e conseguir ajudar o outro nessa situação incômoda por ele. Então, o que mais que tem nessa proposta de amor e de instrução do Espírito da Verdade? Primeiro, ela é uma instrução aos pobres e deserdados. Quem são os pobres e deserdados, gente? É um morador de rua? Acho que não. Morador de rua, ele está vivendo com tão pouco? Claro que existem as razões para que essas pessoas que são moradores de rua estejam na rua. E essas razões elas implicam provas e expiações e até quedas nessa vida atual. Mas aqui, os pobres e os deserdados somos nós mesmos, que depois de cometermos os nossos erros, né, ao longo da nossa trajetória evolutiva, que erramos bastante, e agora que nós estamos pagando pelos nossos erros, nós nos achamos injustiçados, nós nos sentimos sozinhos, né? A gente só falta chamar a mamãe. Por quê? A gente fez e acha que não está dando conta. Mas o que o Cristo vem dizer para nós? Né? O que seria essa verdade? O Cristo que eu falo é o próprio advento do Espírito de verdade que se confunde com esse Cristo. Né? Ele é a nossa mamãe que a gente tem para chamar. Olha, você fez, você errou. Eu não vou tirar o seu erro, mas eu estou aqui com você para te ajudar. Certo? Ajudar, não fazer por nós. Ajudar e não retirar a prova. Então, nesse sentido, essa proposta de amor e de instrução do Espírito da Verdade, ela nos propõe uma elevação da resignação ao nível das provas, ou seja, não vou ficar chorando diante dos desafios que são colocados para mim, eu tenho que agir, não é? Se é um momento de doença, sofrimento, de provas morais, eu preciso reagir à altura. Como que é reagir à altura? Com maturidade, sem fugir, sem acusar, sem se sentir ou culpado ou vítima, dizendo: olha, isso aqui é para mim. E quando a gente pede ajuda, a gente pergunta: como, Senhor? Como eu posso enfrentar essa situação? Então, nesse momento, nós vamos estar compreendendo a dor como algo sagrado. Não no sentido de sagrado, que deve ser santificado, colocado num altar e paralisado ali. Não, porque senão a gente não vai conseguir viver com dor pela eternidade. Mas sagrado no sentido de contribuir para a nossa evolução, para a nossa melhoria. E quando esse caso envolve provas ou expiações, as expiações são as dívidas mesmo que nós fizemos, né? Então seria o sagrado no sentido assim, ó, depois que eu passei por isso, eu tô livre dessa situação. Não é? Vamos lembrar de uma questão assim, né? Ah, eu tô lá na Inquisição e mandei atirar fogo num monte de gente. Em determinado momento eu morro no incêndio. Eu estou contente daquilo que está queimando? Claro que não, mas é um contentamento num âmbito maior. Quando a gente consegue sair do nosso corpo de carne e enxergar a situação numa amplitude, dizendo: eu estou livre dessa expiação. Eu consegui resgatar essa situação de dívida em minha vida. Então, nesse sentido, parece que não, mas o alto, ele está nos amando e nos instruindo, está dizendo: olha as consequências do caminho que você trilhou. Você viu as consequências e agora você está livre dessa situação. E nesse sentido, né, nesse momento, a gente passa a ter a confiança. Confiança no aguardo de anjos colaboradores. O que seriam esses anjos? Que bate asa e tal? Não, espíritos mais elevados que vêm nos trazer o conforto, que vêm nos trazer
boas inspirações, com bons conselhos, conselhos de quem sabe, de quem já viu, de quem já foi um dia um espírito atrasado como nós, mas que conseguiu vencer as suas más tendências e achou o caminho ali do que seria uma salvação, nos termos aí de outras religiões. Mas tudo foi conquista, nada foi dado. Tudo a gente pode ver, né, quando a gente estuda o evangelho, não existe nada. Olha, Deus olhou aquele ali e entendeu que ele tinha tal dom e deu aquilo para ele. Não existe dom. Existe conquista, existe desenvolvimento de talentos, que às vezes são através, por meio de várias encarnações, que esses talentos são desenvolvidos. Então, aqui, qual a mensagem que se deixa aos obreiros? Se fala aqui, ó, obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai do dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Então ele fala, dá uma mensagem assim para obreiros, né, para dar a entender que é uma lavoura, né, quando fala traçai o sulco, ou seja, cava ali a terra, prepara a terra antes para você plantar, porque aquilo que você vai plantar vai ser o alimento, né? Que ele fala que o pão terrestre, o seu alimento que vai te dar vida para você construir o seu trabalho. E fala assim, nesse sentido é um cuidado com o corpo, mas também com a alma, ou seja, então ele fala do valor do trabalho, que a gente tem que cultivar a seara onde a gente está, para a gente ter frutos desse trabalho, e são esses frutos que nos alimentam. Olha que mensagem interessante, falando do trabalho espírita, né? E às vezes pode ser um trabalho no âmbito profissional, com retorno financeiro, ou seja, mas que seja sempre um plantio para a nossa melhoria moral, né? Todo mundo tem tanto medo de dinheiro, gente, nosso trabalho remunerado, ele é pago porque ele garante o nosso pão, mas ele também é o nosso instrumento de evolução. Aquilo que fazemos todo dia, que a gente servimos pessoas, no sentido assim, né? Então, queridos amigos, para continuar a nossa conversa aqui sobre o advento dos espíritos, do espírito da verdade, né? Que mensagem que ele tem para os obreiros, ou seja, para os trabalhadores aí da sua vinha? Como se diz? Lendo aqui essa mensagem. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornecem de acordo com o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Ou seja, ele faz aqui, né, como já dissemos, aquela associação ao trabalho na lavoura, que é uma colheita, né? É um plantio diário em que a pessoa se coloca ali, prepara a terra e vai ser devolvido na forma de seu sustento, que é o pão. Então é uma questão até assim de colhermos o que plantamos, não é? E de sempre cultivarmos ali o local onde estamos. Cultivando como? Se é a terra, arar a terra, cuidar da terra. Se é na nossa vida cotidiana, fazendo bem o nosso trabalho e cuidando das nossas relações. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vos será talvez o mais resplandecente. Então, nos traz até uma lição contra o nosso orgulho, a partir do que ele fala o seguinte, da questão dos nossos suores, ou seja, daquilo para qual a gente se esforça.
e dessa questão de não haver diferença entre nós na Terra, ou seja, o mais desnudo dentre todos talvez seja o mais resplandecente. Então ele está falando aqui daquele que é mais pobre materialmente, daquele que é mais discreto na vida social, que tem aquela ação talvez coadjuvante, mas que é fundamental para a evolução ali de um grupo, que nos traz lições muito importantes de vida, né? E que às vezes passa até despercebido. Então ele traz essas duas mensagens assim. Primeiro essa do cultivo, né? De cultivar, aí eu vou dizer, relações, o trabalho, melhoria, e depois essa questão assim, ó, de não dar valor para essas ilusões, porque às vezes a gente está aqui numa situação de destaque social ou almeja uma situação e às vezes não é isso que vai nos trazer a nossa evolução. Mas assim, qual que é a autoridade do Espírito da Verdade para nos falar tudo isso? Porque ele está aqui, está nos dando uma lição, mas qual que é a autoridade que ele tem para nos dar essa lição? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis, e vos achai oprimidos, e serei aliviados e consolados. Então, ele diz, ó, eu sou médico, ou seja, aquele que vem trazer cura das relações doentes que nós estabelecemos. Ou seja, a nossa involução, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, nos faz ser seres humanos doentes do sofrimento. E ele vem trazer a cura aqui para esses males, que primeiro são males da alma, e depois com reflexos no corpo, né? O nosso corpo adoece por esses males. E às vezes até adoecemos o corpo do outro, né? Com a violência, com a impiedade, com essas vibrações, emanações e relações negativas. Então, ele traz a cura para tudo isso. Ele vem nos salvar de nós mesmos. Porque quem faz mal para nós mesmos somos nós próprios, né? Então, ele chama todo mundo que sofre para estar ao seu lado, porque ao seu lado é que nós vamos aprender essas lições e aprendendo, nós vamos ser aliviados e consolados. Como sempre digo, tirando de nós a responsabilidade, nunca, mas nos ajudando a vencer as nossas fraquezas, as nossas mazelas, a nos levantar diante das nossas quedas. Essa é a autoridade do Espírito da Verdade, a autoridade de referência moral, a autoridade de consolador, de médico, de quem alivia as dores, mas que não pode tirar. O médico pode oferecer um tratamento para o câncer, mas ele não pode simplesmente pôr a mão e curar. Né? É necessário todo um tratamento. E esse tratamento, quando eu falo das nossas doenças da alma, são as vicissitudes da vida que passam por nós. E aqui nós vamos nos aproximando da conclusão. O que seria a conclusão para essa situação? Que nós falamos tanto do advento do Espírito da Verdade, que se confunde com o próprio Cristo, e ele traz passagens mesmo que se fundem com as passagens trazidas pelo Cristo, no sentido de ser sempre caminho, verdade e vida, de ser a nossa referência moral, de ser o consolador prometido. Deus é todo poderoso e não deixa os humildes sem consolo. Uai, mas quem é humilde tem consolo, quem é orgulhoso não tem? Tem. O orgulhoso, ele tem o consolo no dia que ele se torna humilde. E o que vai fazer um orgulhoso se tornar humilde? Gente, as próprias demandas da vida, elas abaixam o nosso tupete. Porque um dia somos rainhas, outro dia estamos na faxina, no outro dia nos falta um membro, né? E nós temos que aprender a nos virar diante de tudo isso. Então a própria vida nos faz humildes. Lembra que eu falei da vivência da fé? Não adianta falar assim, você tem que ser mais humilde. Não, a vida vai burilando a gente, vai colocando essas situações em que a gente, na hora que se percebe,
acaba desenvolvendo essa humildade pelas próprias situações da vida. Aí vocês vão falar, mas Ruth, tem gente que apanha e continua orgulhoso. E eu falo, gente, isso não é de uma hora para outra. É necessário encarnações. Por isso que eu acho interessante quando a gente pega aquela sequência de romances que vão mostrando a trajetória de um espírito em várias encarnações e quem é observador vai percebendo o processo de melhoria daquele espírito, né? Tem uma corrente aí que fala, não, a gente não pode ler romances, tem que ler as obras básicas, científicas. Tem sim, mas a gente tem que aprender a tirar lições do entretenimento. Então, qual é o ensinamento mais profundo que é dado aí pelo Espírito da verdade? A abnegação e o devotamento, ou seja, a gente ser valente perante os desafios que são colocados para nós, não é? E ter aquela dedicação para resolver aqueles desafios. E eles nos trazem principalmente forças para cumprir os deveres da caridade, porque nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, de regeneração, todo o mundo, gente. Nós estamos aqui para desenvolver as habilidades de amor e caridade. Olha, quando a gente vê ali nos livros, o que o espírito da verdade, os espíritos evoluídos estão sempre fazendo? Sempre traçando pontos de melhoria para o próximo, né? Nunca fazendo um projeto particular, mas sempre um projeto para uma pleiade maior de espíritos. Então, o ideal maior é sempre a caridade. E tudo que se desenvolve no sentido de fazer o bem. Então, resumindo, nós vamos ler aqui um trechinho do Espírito da Verdade que nos trouxe várias máximas, né? O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Né? Então, se estamos aqui, ouvindo aqui o Espírito da Verdade novamente, nós vamos lendo, ó. O corpo ele é golpeado, mas o espírito vai se tornando sereno. Por quê? Ele se torna realmente mais espiritualizado, mais devotado por esse conhecimento dessa verdade maior que nos é proporcionada com o advento do Espírito da Verdade. Eu agradeço a participação de vocês, né? Ali cada um lê no seu tempo, pode deixar suas mensagens aí nos comentários e espero que essa reflexão traga mudanças positivas em nossas vidas. Muito obrigada.